Olá pessoal, graça e paz a todos. Como vai você? Tudo bem? A paz do Senhor para todos. Que o grande amor de Deus, a sua graça revelada na cruz esteja presente em nossas vidas, porque nós vivemos tempos difíceis, dificílimos. Nunca foi tão real, nunca foi tão clara a volta do Senhor Jesus, a vinda da sua igreja. E uma prova é que o inimigo está feroz, voraz, está realmente trabalhando diuturnamente em perseguição à sua igreja, aos seus santos e até aqueles que não têm comunhão com Deus, tá? Levando, querendo, arregimentar o seu reino, ou seja, o reino das trevas. Mas nós estamos guardados pela palavra, pelo sangue de Jesus, pelas suas gloriosas promessas. Somos possuidores desses tesouros, graças ao sangue de Jesus, graças a Ele ter nos aceitados como servo, quando nós levantamos as nossas mãos e fizemos a nossa profissão de fé. Que Deus possa nos guardar desses dias maus, desses dias difíceis, que a sua graça esteja em nossa vida, nos renovando, nos instruindo, nos deixando forte cada dia, porque nós precisamos estar ligado, antenado com os céus. Nós precisamos dia a dia ver a glória de Deus. Os céus têm que se abrir para as nossas visões espirituais. E para isso nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar orando, buscando, sentindo a Deus, pedindo a Ele: Senhor, mostre-nos a tua glória. Os nossos olhos da fé têm que ver o céu por dentro, tá? E que Deus possa ter misericórdia de todos nós. Hoje nós vamos para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, só que dessa vez uma surpresa. Nós vamos voltar para o ano de 1997. Como, Carlos? Isso mesmo. Irmão Carlos, 1997, isso mesmo. Isso mesmo. A lição de hoje, o tema: Deus levanta Josué. Deus levanta Josué. Dessa lição começou a vida do povo hebreu, começando por Josué, começou em 2 de outubro de 1977, esse trimestre. Na ocasião, o escritor desse trimestre era o missionário Eurico Bergstein, pastor Eurico Bergstein. Né? Ele escreveu para as escolas dominicais e cultos domésticos o terceiro trimestre de 1997. É uma relíquia. É isso aqui, ó. É um compilado da CPAD, onde nós temos a Escola Bíblica Dominical de 1976 a 1980. É um compilado, né? 4 anos de Escola Bíblica Dominical. Meus queridos irmãos, hoje eu estava orando e pedindo: Deus, dá uma palavra. O que eu vou? Vai lá, pegue o celeiro, pegue o alimento. Então, queridos, Deus, Ele fala, Ele se revela, Ele dá-se a conhecer todos os instantes da nossa vida. Se quisermos ouvir a voz de Deus, temos que prestar atenção e, acima de tudo, de joelhos, buscando a Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé, pedindo a sua graça, pedindo a sua glória na nossa vida. Como Moisés, né? Moisés olhava para uma sarça que ardia sem se consumir, Moisés achando muito estranho, algo assim como se fora sobrenatural, e era sobrenatural. Só que Moisés precisou aproximar do sobrenatural para sentir o sobrenatural. Quando ele chega próximo àquela sarça que se ardia, ou aquele mato que pegava fogo, mas não se consumia, ele escutou a voz poderosa, a voz magnânima, a voz forte, a voz gloriosa do nosso Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque essa terra é santa. Eu sou o Senhor de Isaac, Abraão, de Isaac, Jacó e Abraão.
Moisés ajoelhou, caiu de joelho, ele sentiu a glória. E quando nós sentimos a glória, a graça, a presença de Deus gloriosa em nossas vidas, nós nos tombamos, nos prostramos diante dele e dizemos o que disse o profeta Samuel: fala, Senhor, que teu servo ouve. Então, Deus, em todo tempo, ele fala conosco. Em todo tempo, ele descortina os céus. Ele busca os profetas sobre a terra. Ele levanta homens cheios do poder, da graça, do conhecimento, comprometidos com o seu evangelho. E eu sinto porque nós já perdemos a geração de ouro, tá? Que é aquela geração mais antiga dos anos 40, 50. E, enfim, estamos na geração de prata. Alguém disse que não, estamos na geração de ouro. Não, estamos na geração de prata, que eu costumo dizer que é a minha geração. E as referências estão indo embora. Nós precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar um legado para essa nova geração que se aproxima. Porque as coisas estão difíceis até no altar de Deus ultimamente. É tantos profetas se levantando no meio do povo, no meio do arraial. É profeta que passa os cultos, todos o culto profetizando. Enfim, é reveladura para cá, reveladura para lá. Eu estou vendo isso, eu estou vendo o anjo falou aqui, o anjo determinou isso, me dá aqui tua mão. Hoje eu coloco a glória, a presença, eu coloco a prosperidade na tua mão. Quer dizer, é um evangelho falso, é uma ministração genérica, que nós costumamos dizer do paraguaio, falsa, é falácia, é homens sem temor de Deus nos púlpitos profetizando sem que Deus mande profetizar. Homens sem temor, homens sem nenhum sentimento, homens sem nenhuma aversão a Deus. Então, queridos, essa nossa geração, a minha geração, precisa falar, precisa falar aos irmãos que Deus, Ele nos quer aqui, e nos quer aqui sobre a palavra, andando na palavra, alimentando na palavra, comendo a palavra, para que não haja entre nós aproveitadores e mercadores da fé como nós temos hoje em dia. Se o cidadão que tem se levantado, dizendo que Deus tem levantado ele quer 3, 4, 5 mil para pregar uma noite. Se é aquele lá, o bambambam, ele quer 10, 12 mil, ele quer hotel, ele quer passagens de avião, ele quer tudo. Observação, não sou contra você abençoar o obreiro, mas está demais. Estão alguns fazendo do evangelho um verdadeiro comércio da fé. É uma coisa horrorosa, é uma coisa assim triste de ver. São mercadores da fé que já estão caindo na mão desse Deus irado. Deus já está desmascarando alguns, descortinando, tirando a máscara de alguns, e Deus tem envergonhado perante os homens. Não adianta, de Deus ninguém se zomba, não adianta. Não tente escarnecer contra Deus, contra a sua igreja, porque a hora que Deus levanta e age, resolve agir, enfim, ele encerra a história. Bom, Deus levanta Josué. Verdade prática: o crente fiel e humilde é levantado por Deus para fazer a obra. Você está entendendo? O crente fiel, humilde, é levantado por Deus para fazer a sua obra. O texto áureo está lá em Juízes 1:2. Aliás, Josué 1:2. Texto áureo. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, eu te dou, tu e todo esse povo, terra que eu te dou aos filhos de Israel. Deus falando para Josué, que maravilha, Senhor Deus, imagino a emoção de Josué, ouvindo Deus falar com ele, porque Deus falava com Moisés, Deus se apresentava a Moisés, Deus tinha prazer ao seu servo Moisés, tanto que Josué era um homem sábio. Josué, ele viu Moisés sair fora do arraiar, colocar
colocar sua barraca fora do arraial. E aí Josué, ouvindo aquilo, Josué correu, foi para junto de Moisés. A Bíblia diz que ele sentava ao lado da tenda de Moisés, fora do arraial, porque ele sabia que Deus estava se manifestando ali naquela tenda, e ele queria sentir a glória de Deus, não aquela glória que enchia lá dentro o servo Moisés, mas alguma coisa da presença de Deus ele queria ter. Então ele via Moisés armar a tenda fora do arraial para ficar ali em paz, num momento assim íntimo com Deus e restrito, e Josué saía e sentava ao lado da tenda como sentinela. E Deus amava isso. Então a leitura em classe está em Josué de 1 a 11. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-los tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio. Queridos, Moisés estava morto. Como diz o Senhor a Josué: o meu servo Moisés é morto. Levanta-te, Josué. Sabe, queridos, o livro de Josué tem sido escolhido para foi escolhido para o último trimestre daquele ano, 1977. Que beleza! A maioria dos crentes hoje não era nascido. Trata-se do 6º livro do cânon das Escrituras Sagradas e o primeiro dos livros históricos. Contém 24 capítulos e 658 versículos, 624 dos quais são do conteúdo histórico. Sem dúvida, um dos mais preciosos livros da Bíblia. Nele encontramos 15 promessas, 21 interrogações, 344 predições e 98 mandamentos. Então são números que o autor do livro do Eurico Beckson traz para nós, né? Eu gosto desses números. O autor do livro foi Josué, exceção dos últimos versículos, os quais têm sido tradicionalmente atribuídos a Eleazar, lá no capítulo 5, 24 e 26. O tema principal do livro é a consumação da redenção de Israel fora do Egito e a conquista e a divisão das terras. Bom, então você que tinha chegado, gente. Pois é, Josué merece ser chamado de homem de Deus. Seu nome significa salvação de Jeová, filho de Num, da tribo de Efraim. Josué nasceu no Egito. Números 13, 8, 16 nos confirma. E a primeira menção do seu nome ocorre em Êxodo 17. Anteriormente chamava-se Oséias e passou a ser chamado de Josué por determinação de Moisés. O nome de Josué aparece na Bíblia cerca de 216 vezes, sendo 171 no próprio livro que escreveu. Josué foi um dos espias enviado a Canaã. Meus queridos, é sensacional a vida de Josué. Josué crescer ali na sua fé, observando a Moisés como líder, tendo Moisés como praticamente o pai na fé. Ele se orientava olhando o testemunho de Moisés. Josué, como eu disse, até mesmo quando Moisés se retirava do arraial, colocava sua tenda em algum lugar, ele saía ali devagarinho e se assentava fora da tenda, ali pertinho, para sentir Deus, porque ele sabia que Moisés estava ali meditando, orando, buscando a presença do Deus Jeová. E isso chamou a atenção de Deus, atraiu os olhares de Deus para Josué, porque ele buscava aquilo que é bom.
Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então Deus sentiu, olha, o homem é este, meu servo Moisés já está idoso, já está cansado, fadigado, e homem que eu usei bastante dentro do meu projeto de restauração, reestruturação de Israel, homem que eu levantei para tirar o povo do Egito, marchar para Canaã, então ele já está cansado, ele já está velho. É assim a vida, infelizmente. Esse é um legado do pecado do homem lá em Gênesis. Quando o homem desobedeceu a Deus, comendo do fruto da árvore, e morreu. E passou a ver as coisas como homem, não como santo. A áurea santa que protegia, o que livrava, que trazia a inocência de Adão, já não estava mais nele. Então Deus lançou uma promessa, assim como hoje a serpente usada por Satanás lançou o tropeço entre mim e o homem. Eu levantarei um varão que nascerá da semente da mulher. A serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Aleluia! Ali foi a primeira profecia de restauração, de reestruturação, de transformação, pegar o homem deformado e colocar transformado diante de Deus. Mas os anos passaram, as promessas de Deus estão ali. Os homens lá no Egito, 400 anos sofrendo, maçando barro para Faraó, escravizados, chicote comendo no birro, comendo água com alho, cebola, enfim, águas barrentas do Nilo. Bom, até que Deus ouviu o clamor do povo, até que Deus sentiu que era hora de agir, sabe? Às vezes nós clamamos, nós suplicamos, meu Deus, nos tira dessa situação, minhas noites são negras, meus dias são maus, a tristeza me envolve, eu não consigo avançar, Senhor, eu sinto que o mal me cerca, me ronda, querendo usurpar a minha alma, a minha fé, e muitas vezes você chora diante de Deus, você pensa, meu Deus, quando o Senhor vai agir? E Deus resolve agir, Deus resolve mudar tudo na sua vida, transformar, te colocar de pé, te dar esperança, te dar vida, fazer de você um vencedor. Levanta-te, põe de pé, porque eu falo contigo, diz o Senhor. Você sente Deus falar como os profetas Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Deus ouviu o clamor de Israel. Deus ouviu o gemido de Israel. Deus ouviu os lamentos de Israel. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Nesse caso, o Egito não é teu lugar. Clama ao teu Deus e ele te ouvirá. E Deus ouviu. Foi aí que Deus começou a tratar, você conhece a história, a tratar com Faraó, através de Moisés e Arão. O povo é liberto depois de várias operações milagrosas, de várias operações sobrenaturais no Egito. E, enfim, Faraó liberta o povo. O povo está caminhando no deserto. A Bíblia diz que o povo muito ingrato, Deus sentiu ali tanta, digamos assim, tanto, sei lá, rapaz, eu não posso medir ou não posso descrever o sentimento de Deus para um povo ingrato. Em todo tempo tem povo ingrato, mas não era um sentimento legal, tanto que Deus disse, olha, nenhum, exceto 2 que saíram da terra do Egito, entrará em Canaã, porque são muito maus, são muito ingratos. Essa geração vai perecer, vai ficar 40 anos marchando no deserto, até todos eles perecerem e formarem um novo povo. E assim foi feito. Todos aqueles, exceto Josué e Calebe, todos os homens, mulheres que saíram do Egito pereceram, foram sepultados no deserto. E estava ali formada uma nova geração, mas que precisava de um líder. Aleluia! Uma geração que precisa de um líder. Hoje nós temos uma geração que precisa de vários líderes. A geração de prata está indo embora, a de ouro já foi há muito tempo.
A de prata está indo embora, que é a minha geração. Eu costumo dizer isso, não somos a geração de ouro, somos a geração de prata. A de ouro já foram embora. A de ouro era dos nossos pais. E nós precisamos levantar profetas, nós precisamos levantar homens de Deus que possam dar continuidade, porque as coisas estão tão difíceis. O pecado, a avareza, o comércio, enfim, entrou vorazmente dentro da casa de Deus. Nós temos, infelizmente, alguns pastores cegos. Felizmente não são todos, graças a Deus, aleluia. Nós temos pastores que viram ao longe. Por isso que Deus disse para Moisés, fala a Arão para não consagrar sacerdote cego, porque o pecado está chegando, o fogo estranho está chegando próximo ao altar, mas ele não enxerga, ele é cego. E nós o que nós estamos vendo de falsos profetas, até mirim, né? Agora a onda é os profetas mirins, que decora línguas estranhas, decora os trejeitos de alguns pregadores e chega lá. Cara, às vezes é 1 hora de profecia, meu irmão. 1 hora profetizando, olha, eu vou colocar isso na tua mão, hoje é o dia da tua vitória, Deus me revelou que está acontecendo isso, o anjo está falando comigo para entregar uma bênção para você. É uma mentirada, profetas vendidos, são os vendilhões dessa nação, profetas mentirosos, escarnecedores da palavra, vendendo o evangelho, comercializando o evangelho de Cristo, sem temor nenhum. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, não zombe de Deus, Deus não se deixa escarnecer. E Deus está tirando a máscara de muitos. Então, Moisés já era velho, e Deus olha para Moisés, não, só tem um, ele, Gideão. E aí, Deus fala com Gideão, o meu servo Moisés já é morto, levanta-te. E a repercussão da morte de Moisés, que homem não sentiria, né, irmão? Que homem não se sentiria capaz de suceder a Moisés? Quem era esse homem que sentiria capaz de... Ninguém se oferecia. Mas havia um Deus, um legislador inesquecível, único, e continua legislando a favor do seu povo, a saber, nosso Deus. Ele que chamou ali o Josué. Então a importância desta inibição deve-se principalmente ao fato da atuação sublime de Moisés. O povo não queria tamanha responsabilidade que só um homem teve condição, Moisés. E o povo estava ali inibidos, não queria se apresentar, mas não precisa, porque Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um, Deus sabe quem levantar, quem, aonde, qual a hora levantar esse ou aquele varão. Então, é isso. Então a inibição do homem, principalmente aí o fato da atuação de Moisés na condução do povo. Então a própria Bíblia afirma o seguinte, aspas, nunca mais se levantou profeta algum como Moisés, Deuteronômio 34:10. E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. Eles choraram a morte de Moisés. Eles sabiam do líder que estava perdendo. Lá em Deuteronômio 34:8, eles plantearam, eles choraram. Quem sabe pedindo que pelo menos tivesse 10, 20% do Moisés. Hoje morre um líder, no outro dia a própria esposa não leva 30 dias a casa, se morre uma esposa, o pastor casa no outro dia. Ninguém, não estou condenando, mas muitos não respeitam nem o luto. Já está brigando, já está rasgando contratos, já estão brigando por presidência da igreja, pelos dinheiros da igreja, pelos prédios da igreja, não estão preocupados com as almas, com as ovelhas, estão escandalizando o evangelho, não espera ali o luto, da morte do profeta, do líder, e já está dividindo seus espojos. É uma vergonha nos dias de hoje,
Claro que não são todos, não estamos generalizando. Então, Deus não morre jamais, né? Os sonhos de Deus não morrem jamais. Moisés estava morto, mas Deus permanece vivo. Isso é o que importa. O homem passa, Deus não passa. A lição da imortalidade precisa estar presente sempre que ocorrem problemas da natureza administrativa ou sucessória. Palavra do escritor. Foi assim como Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías 6:6. Depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué. Josué 1:1. Ele disse, é sempre digna de lamentação a tristeza, a morte de um servo do Senhor, principalmente da estatura de Moisés. Todavia, Deus continuava vivo. Ele controla todas as coisas, é o Senhor da vida. Tenhamos sempre em mente essa verdade. O Senhor não morre, não muda, não falha, não se cansa, não murcha, não morre. O Senhor é bom. Então, a providência de Deus, né? Quando Deus escolhe a Moisés, tem já preparado a Josué. Ele já estava pensando no sucessor. Então, Deus não necessita de improvisações, né? Improvisações. Deus, ele é assim, ele pensa, ele já está lá no futuro. Você, olha, qual será o futuro desse povo? Não se preocupe, Deus já está lá no futuro. Então, seus passos são firmados com sabedoria, com juízo. Então, Deus levanta Josué. Que maravilha. Deus sempre tem um plano, Deus sempre tem o plano B, não é? Quando o plano A já não responde mais, que foi Moisés, o plano B está lá. A obra não vai parar por falta de profetas, não é? A obra não vai parar por falta de profetas. Se bem que Josué, ele não deixou um grande legado, não é? Ele não deixou sucessor. Claro, quem levanta é Deus, mas ninguém se esforçou e ele não cuidou disso. Moisés tinha lá o Josué, né? Pois é, é isso. Tanto é que quando Gideão estava amassando trigo lá no lagar, o príncipe, o santo do Senhor, Jesus Cristo, manifesto por teofania em forma de anjo, saudou Gideão como príncipe, como valente, ó valente do Senhor. E Gideão, na sua simplicidade, mas na sua verdade, disse: olha, Senhor, valente como? Antes somos um povo oprimido, somos um povo envergonhado, sofrido, nos falta alimento, estamos aqui refugiados nas montanhas. Ó Senhor, o que foi feito das tuas maravilhas, dos nossos pais? Isso é o problema de não deixar um legado. Por que muitas igrejas estão sofrendo? Porque pastores lá atrás, alguns pastores lá atrás, não preparou o povo, não preparou um sacerdote de verdade, um sucessor de verdade. Hoje nós temos verdadeiras bananas liderando igrejas. Hoje o pecado entra, o falso profeta entra, a falsa profeta entra, escandalizando os evangelhos, homens que não têm raízes, homens que não têm firmezas, que não têm alicerce, que não têm estrutura espiritual para estar no comando da igreja. Por isso tantos escândalos acontecendo, tanta violência no meio da presença de Deus. Então Gideão disse: olha, o que foi feito das tuas maravilhas, Senhor? O que foi feito daquilo que o Senhor fez lá a Moisés, a Isaac, a Abraão? Então, Deus, ele não quer saber do que foi feito lá atrás. Cada um tem o seu tempo, cada povo, cada profeta, patriarca, ele tem o seu tempo, e ele tem que escrever dentro do seu tempo a sua história com Deus. E você está escrevendo a sua história com Deus? Ou você está pensando lá no passado, o que foi feito das maravilhas de Deus lá no passado, com Josué, com essa turma toda? Escreva o seu legado. Levanta-te com coragem, como o Senhor disse a Josué: levanta, esforça-se, tem bom ânimo, tá? Tenha bom ânimo. Então, Gideão estava lá procurando a Deus. Olha o que foi feito das tuas maravilhas. Pois o Gideão tinha que escrever as suas próprias maravilhas, a sua própria história. Mas ele não tinha referência.
Josué tinha referência. Então, a sua referência era uma coluna. A sua referência era a pessoa mais preparada diante de Deus, que era Moisés. O único que conseguia impor alguma coisa. O único até hoje, dentro da palavra, que imponha alguma coisa com Deus. Ninguém mais. Ó Senhor, é o seguinte, não quero anjo comigo não. Se tu não for comigo, eu não me arredo o pé daqui. Pronto. Esse era o homem. Esse é o perfil, o caráter do homem segundo o coração de Deus. E hoje, nós temos uma igreja que está passando dificuldades porque os homens lá atrás, nossa geração ou a geração passada, não digo todas, muitos preparados. Nós temos bons pastores no dia de hoje, mas muitos não deixaram legado. Muitos não deixaram o legado. Moisés deixou Josué, Josué não deixou ninguém. Então, queridos, que a graça do Senhor seja contigo. E lembre-se de uma coisa, qual é a tua referência hoje? A referência de Josué era um homem extraordinário. Era um homem no seu tempo que foi, assim, escandalosamente, entre aspas, um trator. Um homem que tira um povo, uma nação de outra nação, caminha por um deserto, é atendido por Deus. É um homem que quando ele falava, Deus respondia a ele. E este homem deixou um legado, Josué. Deixou uma referência. Se fez referência para Josué e para o povo. Tanto é que o povo, mesmo um povo ingrato, plantearam durante 30 dias nas campinas chorando a morte dele. Aí eu pergunto para você, qual tem sido a sua referência? A sua referência é um homem de Deus, uma mulher de Deus ou os ídolos das nações? Porque não adianta você falar, olha, todos os cantores gospel são adoradores. Não, nem todos, um pouco. A maioria são ídolos. Aleluia. A maioria são ídolos. A maioria são egocêntricas. Eles querem a adoração do homem para eles. E depois eles dizem que está adorando a Deus. Não, a adoração dele é isso, é mamon, é dinheiro. É dinheiro. De novo, eu não sou contra o obreiro viver do seu salário, mas é uma aberração, é 200 mil, é 100 mil, é 15 mil, né? Se for um pastor é 10 mil, 12 mil, 3 mil, 4 mil, dependendo. Imagine aí, por pregação, a igreja tem que vender camisas, a igreja tem que vender caldinhos de galinha, a igreja tem que se reinventar, a igreja muitas vezes com grandes necessidades, obreiros passando necessidade, irmãos passando necessidade dentro da igreja. E quando Paulo diz que nós devemos cuidar primeiro dos domésticos na fé, estamos inventando festa todos os dias para encher os bolsos desses mercenários, não é? Desses mercenários. A igreja precisa repensar. A igreja e os seus líderes precisam repensar. Está abrindo o púlpito para um bando de pilantras, de falsos profetas, de mercenários. Mas fique tranquilo. Você pode estar dizendo, Carlos, o que será de nós? Fique tranquilo. Há um condutor, há um Senhor, há um Deus cuidando, zelando, provando, há um Deus que está conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos alertando, um Deus que tem ciúme de mim, de você, da sua igreja, há um Deus que zela para que nós possamos chegar no céu. O menino estava ali desenhando, né? O menino estava desenhando tranquilamente, escrevendo, desenhando tranquilamente. Mas esse menino estava dentro de um Boeing, um grande avião, passando por uma turbulência jamais vista, uma turbulência inacreditável. E todos os passageiros ali, quase 200 passageiros, dizendo, meu Deus, dessa vez não tem jeito, meu Deus, nos livra da morte, o avião vai cair. Todos entraram em pânico. A turbulência pegou o avião, sacudiu, mas tinha um menino escrevendo, tranquilamente, rosto sereno, e aquilo ali chamou a atenção de uma passageira. Ela viu todo mundo em pânico, o avião entrou numa turbulência terrível, mas aquele menino estava sereno. Por que aquele menino estava assim?
Qual a tamanha fé daquele menino? E aquela senhora, estranhando, dirigiu-se ao menino: meu filho, o avião, se Deus não tiver misericórdia, está prestes a cair. Olha o desespero até dos tripulantes, quanto mais os passageiros. Meu filho, você não está preocupado? Ele disse: senhora, eu não estou preocupado. Descanse, senhora, sossega, volta para o seu banco. Daqui a pouco nós atravessamos a turbulência. Meu filho, como você tem tanta certeza? Pergunta a mulher. Por que você tem essa absoluta certeza? Ela disse: senhora, eu tenho certeza absoluta. Calma, venha me ajudar no desenho, ou sente lá. E todo mundo apavorado, chorando, gritando: vamos morrer, o avião sacudindo e ele ali. De novo a mulher parou: filho, por que você tem tanta certeza? Você é um vidente? Ele disse: não, senhora, não é nada disso, não é disso que se trata. A minha certeza, senhora, é que meu pai é o piloto do avião. Ele vai pegar um manche do avião, vai puxar o avião, vai sair da turbulência logo, logo, senhora, porque o meu pai é o piloto. Você entendeu, pessoal? O piloto dessa grande nave, a igreja gloriosa, glorificada, a igreja redimida, a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. O piloto dessa igreja é o nosso general, é o nosso capitão, é o nosso Senhor, aquele que João viu na ilha de Pátimos, os cabelos tão brancos. Ah, aquela música, né? Seus olhos de fogo, quem será? Olhar que inflama, de fogo as chamas, quem será? Primeiro e último, ele diz: eu sou. Foi morto por nós, mas ressuscitou. Lá na ilha de Pátimos. Ele é o piloto do avião, a saber, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não temo o que possa fazer o homem. Continue marchando. Vamos orar. Meu Pai e meu Senhor, nós entramos, Senhor, na Tua presença, te pedindo misericórdia, clamando, Senhor, pelo Teu sangue, pedindo a Tua graça em nossa vida. Eu sei, Senhor, que neste momento há muitas pessoas confusas, há muitas pessoas tristes, há muitas pessoas que até mesmo desistiram da caminhada. Há tantos desigrejados, há tantos enfermos, há tantas pessoas confusas. Tira o espírito de confusão, injeta confiança, graça e glória, poder. Levanta pelo poder do Teu sangue, pelo poder da Tua palavra, das Tuas promessas. Traz de volta a lembrança dessas pessoas, as promessas gloriosas do céu. Abre os céus, Senhor, abre os céus para essas pessoas, abre os seus olhos espirituais e faça com que eles vejam a Tua glória, vejam o Teu chamado, o Teu compromisso, as Tuas promessas gloriosas. Agora visite aquele que está enfermo, aquele que está com câncer, aquele que está, Senhor, enfim, desenganado pela medicina, aqueles que precisam de um livramento, de uma cura, aqueles que estão em depressão. Entra, Senhor, com providência. Tira, Senhor, essa depressão, tira essa desesperança que invadiu o coração desta pessoa. Ó Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Senhores, senhoras, meus amados irmãos, tenham uma boa noite desta linda quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 13. Graça e glória, que o sangue do Senhor seja conosco. Amém? É isso aí. Glória a Deus. Até a próxima. Fique na paz.